Hoje eu trago para vocês essa carteirinha Slim. Ela é toda no corte a fio, no Montana. Ela tem 2 compartimentos dentro, esses 3 compartimentos para vocês botarem cartão e esse bolsinho para colocar moeda, né? Ela é muito prática, cabe documento, ela é pequenininha, ela é compacta, mas ela é maravilhosa, cabe tudo que a gente precisa. Então vamos lá que eu vou falar sobre o que a gente vai usar. Nós vamos usar 4 pedacinhos de Montana. O molde tem tudo detalhadozinho, aonde você vai cortar, qual a medida, como é que você vai fazer esses cortezinhos para colocar o porta-cartão. A gente vai usar também esses 3 pedacinhos de nylon dublado, tá? Para poder fazer o bolsinho do cartão e ele não ficar solto. E mais um pedacinho grande pro corpo da carteira em Montana. Esse pedacinho de zíper, não pode esquecer de passar o cursor para a gente colocar o zíper aí dentro. Aí a gente começa botando essa fitinha dupla face para poder prender o zíper, né? Acomodar ele direitinho para a gente poder pespontar ele depois. Então a gente coloca o zíper com abertura para o lado direito e fechamento para o lado esquerdo, tá? A gente acomoda ali direitinho. Vai colocando com calma, tá? Para ele poder ficar bem assentadozinho, centralizado ali direitinho e a gente conseguir ficar com um acabamento bem legal, tá? Então é só ter calma, ir colocando e prendendo. Por isso que eu gosto de usar essa fitinha dupla face, porque ela dá uma aderência legal no zíper ali e aí a gente consegue passar na máquina para dar esse pesponto aqui em toda a volta dele. Tá bom? Aí a gente pega a outra parte que é do cartão, a gente também põe a fitinha dupla face para poder prender o bolsinho, né? O nylon dublado ali que a gente vai prender agora. E aí a gente vai prendendo com calma. Eu coloco essa parte brilhosa, né, para dentro. Então ela vai ficar em contato com o cartão. Aí eu coloco ali bem rentinho ao corte, tá? Tá vendo ali que eu botei bem rentinho ao corte. E aí a gente começa de baixo para cima, né? Colocou ali o primeiro, aí fecha com um pouquinho do segundo. Aí a gente vai botar o outro de novo, bem rentinho, não esquecendo de alinhar bem isso, para ficar bem bonitinho, com acabamento bem legal. E a gente fecha de novo o segundo. E aí a gente vai botar o último agora para poder fechar ele. Eu gosto de usar o nylon emborrachado porque ele não dá tanta camada, ele tem um toque legal, um acabamento legal, né? E eu acho que ele tem um custo legal para a gente poder fazer também. Então não encarece tanto a peça, dá um charme na peça e fica bem legal. Agora a gente vai prender a parte de trás, que é a outra parte do Montana, para a gente poder fazer o bolsinho, né? Então ele fica com as duas partes com acabamento para a gente poder botar o bolsinho. Aí a gente vai, alinha bem aí, na hora da gente colocar, faz com calma, tá? Pra gente poder botar bem alinhadinho e o acabamento fica legal, tá vendo? A gente vai prendendo, vai colando devagar e a gente prende essa parte. Então uma parte fica pronta, a gente só vai ter que pespontar ele aqui em cima, né? Essa parte aí dos cartões, tá vendo? Como é que fica os bolsinhos? Então ela fica bem legal, ó. Aperta bem para poder dar aderência. Aí nessa parte de cima a gente vai pespontar daqui a pouquinho na máquina, tá? A gente tem que botar o botão, tá? Eu não coloquei o botão agora, eu acabei esquecendo, mas eu vou botar pra gente poder, ó, pespontar aqui em cima. Vamos pespontar e aí eu vou botar o botãozinho para vocês verem também. A medida, né, do botão,
ela tá no molde, tá? Onde você vai ter que prender esse botão. Então a gente vai pespontar toda a volta aqui do zíper, para poder prender esse zíper. E também a gente vai pespontar depois o acabamento do porta-cartão, e quando a gente colocar ali a outra parte de fechamento desse bolsinho do zíper, a gente também vai pespontar em cima. Então na hora que for colocar e for pespontar o zíper, vai devagar, vai com cuidado, para ficar com um ponto bonito, né? Para poder, assim, eu fiz na máquina doméstica, então é super fácil de fazer, não tem mistério. Tem muita gente que tem medo de estar fazendo, né? Ou trabalhando com montana, que ele tem uma espessura mais grossa na máquina doméstica, mas é possível, tá? Não tem mistério. É só ir com calma, usar às vezes a vaselina líquida ajuda bastante a deslizar o material. Então você passa ela não danifica o seu montana, não danifica o sintético e nem danifica a sua máquina. Tá? Aí você vai passando ponto a ponto bonitinho para ficar com acabamento legal. Eu usei o ponto 4 na minha máquina, né? Então ele fica com um pontinho mais largo, de acabamento bem bonito, tá bom? Só ir fazendo devagarzinho. O fato da gente ter usado a dupla face, ela ajuda bastante para o zíper não sair do lugar, né? Então isso a gente mantém ele certinho, sem estar enrugado, e fica bem legal, tá bom? Só ir fazendo devagar, passa o cursor para um lado, para ele poder não atrapalhar na hora de você passar esse pesponto em toda a volta, e aí continua fazendo esse acabamento aí, esse pesponto para prender o zíper, tá? Eu fiz aqui no final e no início do zíper um retrocesso, mas o que eu gosto mais de fazer no montana é trabalhar sem retrocesso no início e no final, né? Eu vou fazer aqui na hora do pesponto para vocês verem que eu puxo a linha e eu dou nozinho e selo com isqueiro, né? Ele fica uma graça, tá vendo? Fica muito bonitinho. É só a gente fazer com calma que dá tudo certo. Agora eu vou prender a parte de trás para a gente poder fazer esse bolsinho do porta-moeda e ainda ficar com bolsinho depois para a gente poder botar a cédula, né? Então, ó, de novo, ponta com ponta, bem devagarzinho, vendo tudo encaixar bonitinho para a gente poder ter um encaixe perfeito, tá? Ó, ponta com ponta e a gente vai encaixando, tá bom? É isso, ó, não tem mistério. Agora vamos pespontar aqui em cima para ficar com acabamento, para depois a gente poder juntar na parte principal. Eu estou usando um calcador de pesponto que ele ajuda, né, a guiar a costura bem na pontinha, e aí ela fica reta e bem na pontinha. Para toda a costura dessa carteirinha, eu estou usando o ponto 4, para ficar com ponto bonitinho, largo, né? Eu gosto muito de fazer. Tá vendo, ó? Eu deixei linha no início e no final, como eu falei para vocês, que eu gosto de fazer ele com nozinho. Aí eu puxo ele para trás, tá vendo? Aí eu começo a dar nozinho de um lado. Eu geralmente dou uns 2 nós normais, aí eu faço um triplo e finalizo com 2 normais também. Aí eu corto depois a pontinha para selar. Eu faço isso em todas as partes, no início e no final da costura, para a gente poder ter uma segurança, né, de que esse ponto não vai sair. Então, eu selo, aí faço a mesma coisa do outro lado.
vou dando nozinhos. Tem muita gente que fala, mas demora. Não, não demora. É super simples e rápido de fazer. Essa peça é muito gostosa de fazer. O Montana, eu adoro costurar no sintético, né? Então, assim, eu faço as minhas peças no sintético na máquina doméstica e elas ficam bem legais. É só a gente ter paciência, calma, que dá tudo certo. Olha o pesponto que ficou bonito, tá vendo? Aí a gente tem que botar o botão. A gente precisa botar o botão antes de prender, para ele poder esconder o acabamento dele, né? Então a gente... Aí, tá vendo que eu não botei o botão na medida. Então isso vai me prejudicar um pouquinho na costura. Vocês vão entender depois por quê. Mas no molde eu já marquei certinho aonde vocês precisam prender esse botãozinho, qual a medida, quanto para cima, quanto para os lados, para ficar centralizado, para ficar para cima e você conseguir pespontar sem te dar trabalho nenhum. Então no molde já tem lá a correção já dessa medida para você conseguir fazer direitinho sem ter nenhum problema na hora de costurar, tá? É só prender, né? Tá vendo? Prender esse botãozinho. Aí a gente abre a garrinha. Eu gosto sempre de abrir, eu não gosto de fechar ela. Então eu abro ela, cada perninha vai para um lado. Eu deixo ela abertinha. E aí a gente vai alinhar de novo aqui para fechar, tá vendo? Bem com cuidado, vai ficar bem legal. A mesma coisa a gente vai fazer aqui no porta-cartão. Então, de repente é melhor você botar o botão até antes de prender os bolsinhos, porque ele não vai te atrapalhar em nada para prender os bolsinhos. Então já bota ele antes de prender os bolsinhos e aí você já fica mais tranquila. É que eu acabei esquecendo mesmo de prender antes. Mas não tem problema não, aqui dá pra gente fazer e vai ficar bem legal também, vai dar super certo, tá? É só a gente prender, abrir as garrinhas como a gente fez no outro e depois a gente vai prender o bolsinho de novo e alinhar de novo, né, o Montana com Montana aí pro acabamento ficar legal e bem certinho, tá vendo? Só a gente ver ali com calminha para poder ficar alinhado. E aí facilita bastante a gente na hora de costurar. Tá vendo como é que ele fica bonitinho? Então os botões já estão prontos, a parte dela já está pronta. Ai, eu esqueci de fazer o pesponto. Vamos fazer só o pesponto aqui de acabamento, né? Esse aqui. Aí a gente faz da mesma forma, deixando linha no início. Vamos deixar linha no final também, para a gente poder tá puxando e dando os nozinhos, né? Pra gente poder selar depois com isqueiro. Tá vendo? É só puxar. Não tem mistério. Super simples. A gente vai costurando essa peça aqui. Ela é prática. Não tem muito mistério na hora de fazer, né? Então a gente consegue ter uma peça simples, bonita e com acabamento bem legal se a gente fizer ela devagarzinho. Como eu te falei, a gente vai acabar costurando 3 camadas de Montana, né? Montana 1.4 numa máquina doméstica. E dá super certo, gente. Vocês vão ver aqui no final que dá super certo. E não é um bicho de 7 cabeças costurar sintético na máquina doméstica. A gente tem os facilitadores, né, coisas que ajudam a gente na costura, que auxiliam bastante, que é a vaselina líquida, os calcadores de Teflon também para o sintético é muito bom. Eu estou utilizando a linha Nylon 60, que é uma linha resistente, ela não arrebenta facilmente, então você consegue ter um acabamento legal, ela fica bonita.
tá? Aí é só a gente selar agora aqui a pontinha de novo. Essa outra parte também já tá pronta com um pesponto bonito, um acabamento bem legal. Agora a gente precisa unir ela, montar ela nesse corpo principal aqui. Aí a gente faz o botão para um lado, tá vendo? A gente vai alinhar bem direitinho e vai prender. Eu gosto de prender toda ela, clipar ela toda. E aí a gente vai alinhando e colocando tudo direitinho. Se a gente tiver cuidado na hora de cortar e calma para a gente poder estar juntando as peças e tudo, o acabamento fica incrível e o resultado fica maravilhoso, né? Então, vamos clipando ela todinha, tá vendo? Com calma, para ficar bem legal. Outra parte com o botão também para cima. E a gente vai juntando aí, ponta com ponta, todas as laterais, vai prendendo. Vai prendendo ela toda, tá vendo? E a gente vai fazendo. Ó. Se a gente fizer com calma, fica muito bonita. A gente pode perder aí uns 2 minutinhos a mais, tendo todo esse trabalho, mas ó, agora é só a gente pespontar em toda a volta. Lembrando que eu arredondei as pontinhas dela toda. Usei 2 centímetros dessa régua, tá vendo? Em cada curvinha eu vou estar arredondando aí com 2 centímetros. Ó, aí a gente pega, coloca a régua em cima, vem com o estilete bem afiadinho e aí a gente vai com calma tirando e arredondando todo esse cantinho. A gente vai estar fazendo isso nos 4 cantos, tá? Para ela ficar toda arredondadinha nas pontas, que fica com acabamento legal também. Eu particularmente gosto muito desse acabamento arredondadinho na ponta. Então é só ir com calma, ó. São 3 camadas de montana. Então a gente vem, ó, como é que fica, tá vendo? Se precisar, depois eu gosto sempre também de finalizar com uma lixinha. Todos os 4 cantos agora arredondados, a gente vai prender e finalizar essa peça. Ela já está pronta, a gente só vai fechar e unir todas as partes que a gente fez. O calcador também de pesponto bem na pontinha para a gente poder fazer esse acabamento lindo. E eu não dou retrocesso no início, tá? Nem no final. Lembrando para a gente poder puxar e dar um nozinho para selar depois, tá? Nos cantinhos das bordas, vamos com calma, vamos com cuidado, para ficar com a voltinha direitinho. Vai devagar, sem pressa, que o resultado vai ser bem melhor. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês vão ver aqui agora que eu tive probleminha aqui para poder passar esse pesponto, porque como eu não tinha marcado o botão, eu botei ele para baixo, ele ficou muito para baixo, perto do pesponto. Então foi difícil aqui, deu um certo trabalhinho para passar no calcador. Mas como eu falei antes, eu já botei lá no molde, já está corrigido, tá? Então no molde você vai ter toda a medida direitinho, toda a medida que eu usei para fazer essa carteira toda, onde você vai ter que marcar para botar o seu botão, quanto você vai ter que marcar para fazer esse recorte do bolso, quanto você vai ter que fazer para poder colocar esse zíper. Então assim, lá no molde tem tudo detalhadinho, tudo detalhadinho. Se você não conseguir imprimir, também não tem problema, porque ele tem as medidas todas bem especificadas para você poder riscar isso no papel e tá fazendo o seu próprio molde, caso você não consiga imprimir. Se você conseguir imprimir, ótimo, porque você consegue imprimir ele no tamanho normal, em folha 4 lá, no tamanho já para você poder estar confeccionando essa carteirinha.
Ela é uma maravilha, gente. Tenho certeza que vocês vão fazer, vão gostar, vão vender bastante. Ela tá um charme. É meu xodozinho. Então é só a gente ir, ó, com calma aqui, pespontando toda a parte dela, toda em volta, prendendo todas as partes que a gente já fez, com cuidado ali na viradinha, para a gente poder ter esse acabamento legal. E não tem mistério, é só a gente ir fazendo devagar. Usem a vaselina líquida. Eu tenho certeza que vocês vão ter muita facilidade para poder estar costurando. Ela não, ela ajuda a deslizar melhor, né? Não esqueça de testar antes a pressão da máquina, se o calcador, a pressão no calcador está certa, para ela não danificar seu material. E aí a gente vai finalizando aqui, puxando aqui o, a linha, né? Deixando uma sobra aqui para a gente poder puxar ela para cima e fazer os nozinhos para a gente poder estar finalizando depois selando, tá bom? Lembrando que eu gosto sempre de fazer 2 nós normais, depois eu faço um triplo, depois eu finalizo com os normais, porque o nylon 60, né, essa linha, ela tende a escorregar um pouquinho. Então eu gosto de fazer assim para ela poder dar mais uma segurançazinha aqui na hora de finalizar, né, e não escorregar. Aí depois do nozinho a gente corta um pedacinho e sela ainda com isqueiro, porque ela dá uma derretidinha e ainda faz o fechamento melhor, né? Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Comentem depois aqui para mim o que vocês acharam, se vocês fizeram, comenta, me posta, me marca lá no Instagram. Eu quero ver como é que ficou a peça de vocês. E ela é ótima, né? Bom, a gente já acabou. Vou selar agora aqui e a gente já finalizou ela. E o Montana também é legal para quem trabalha com filme de recorte, para personalizar ela. A gente pode estar botando o nome da pessoa, a gente pode estar fazendo o que a gente quiser personalizado. Eu gosto sempre de selar aqui, tá vendo? O finalzinho, porque às vezes ele fica com fiapinho. Então eu gosto sempre de passar o isqueiro com toda a volta. E nossa carteira está pronta. Eu espero que vocês gostem. Fico aguardando aí o comentário de vocês. Olha como é que ficou esse acabamento. Olha que lindo. E é isso, gente. Muito obrigada. E eu fico aguardando aí a postagem e as marcações também, tá?